Aqui quem fala é o Davi. Continuamos com a nossa aula de citologia. Agora vamos falar de divisão celular. Beleza? Então vai ser de novo aquela continuação e seguimos por aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo. Sou o Hudson, professor aqui junto com o meu BFF Davi. E neste vídeo, então, a gente vai continuar falando sobre a célula, agora sobre divisão celular. Então, se você não viu nenhum vídeo de célula ainda, você pode pausar esse daqui e ver esse primeiro vídeo que eu vou estar listando aqui. Vai aparecer aqui em algum lugar, acho que aqui em cima. E você assista nessa introdução sobre os vídeos da célula, Então a gente tem um vídeo sobre membrana, sobre citoplasma, sobre material genético, núcleo e agora, finalmente, o vídeo sobre divisão celular. Beleza? E seguimos aí, eu ainda sem conseguir ser blogueirinho que nem o Wix. Mas um dia vai dar certo. Então, galera, continuando aquela coisa, divisão celular, eu comecei aí com esse GIF maravilhoso dos Simpsons, que é de uma das muitas aberturas dos Simpsons que fala sobre evolução. Começa desse jeito aí. Mas eu comecei com duas perguntas para vocês. Como um organismo cresce em tamanho e como que um organismo pode se reproduzir, beleza? E toda a base da divisão celular se baseia nessas duas perguntas, certo? Como que um organismo cresce em tamanho? No caso, se ele for um organismo multicelular, ele vai crescer em tamanho simplesmente dividindo as suas células, que é o que está acontecendo nessa imagem aqui de baixo. Eu tenho uma célulazinha, ela começa primeiro, aí vocês percebem, ela se divide inicialmente, as células vão se diminuindo, né? Quando ela se divide, as células vão ficando menores, mas eventualmente essas várias células menores elas começam a crescer e vai aumentando o corpo, a massa do indivíduo, o peso dele. Então, o indivíduo multicelular cresce em tamanho, basicamente dividindo suas células. E o indivíduo unicelular? Ele cresce? No geral, eles têm um tamanho fixo, eles têm um tamanho bem definido, eles não crescem. Mas eles se reproduzem como todos os indivíduos. Então, a divisão celular vai funcionar de duas formas. Existem dois tipos de divisão, que é a mitose e a meiose. E é basicamente isso que a gente quer deixar claro nesse vídeo, fazer vocês entenderem que a gente sabe que tende a ser um trauma de ensino médio esse negócio. Beleza? Então, começo de tudo, a gente começa falando sobre o ciclo celular. O ciclo celular, ele seria a vida de uma célula, por assim dizer. Então, ele vai sempre começar no final de uma divisão celular, que é aquele momento que uma célula nova aparece, é o início da vida de uma célula nova, certo? E ele vai terminar quando acaba a próxima divisão celular. Então, o ciclo celular ele vai abranger todo o intervalo de vida de uma célula entre uma divisão e a outra, beleza? É a vida daquela uma célula, certo? Então, o ciclo celular ele tem dois grandes momentos que a gente chama. A gente pode falar da intérfase e a divisão celular propriamente dita. De novo, a gente sempre fala isso, mas a intérfase, percebeu esse nome, inter, beleza? No meio, entre, e fase. A fase entre as divisões. A intérfase é o momento entre as duas divisões. Nessa imagem bonitinha aqui, esse M representa a divisão, porque a divisão são dois tipos, a mitose e meiose, então a gente representa a divisão como M. Então aqui eu tenho o Mzinho da divisão. Aqui seria o início do ciclo, quando uma nova célula surge. Toda essa parte laranja aqui é a intérfase, o momento entre as divisões, beleza? Aí depende muito da célula e o período de vida de uma célula, quanto tempo demora a intérfase. Tem células que vão demorar algumas poucas horas, tem células que vão demorar alguns anos. Depende da frequência em que ela se divide, beleza? Mas o ponto é, eu tenho intérfase e divisão celular, certo? Dentro da intérfase, a gente tem três fases. Fase G1, fase S, fase G2. E a divisão em si, mitose e a meiose. Basicamente, isso é o ciclo. Eu coloquei até esse gifzinho aqui mostrando seriam os momentos, né? Então, eu tenho G1, S, G2 como intérfase. E aí, depois, no caso, esse gif, ele está falando especificamente da meiose. Então, teria que a parte da divisão celular seria esse período. Vocês vejam que para células genéricas, no geral, todas as células, a intérfase, que é o momento entre as divisões, ela é o maior período.
ela vai demorar mais tempo. Porque é o que a célula está vivendo, a célula está produzindo coisas, o citoplasma dela está fazendo metabolismo, está gerando energia, está fazendo o que ela faz dentro do indivíduo. Cada célula faz a sua coisa, certo? Então, por agora, a gente quer focar o que seria a intérfase. Como que ela acontece, como que a coisa vai acontecer. Mas você quer acrescentar algo até então, Woods? Não, só enfatizar, né? Então, dentro da intérfase, né? Então, são duas fases só. Ou ela está em intérfase ou ela está se dividindo. Só que, até ela chegar no processo de se dividir, coisas têm que acontecer. Então, dentro da intérfase, a gente tem essas três fases bem definidas, que é o G1, o S e o G2, que a gente já fala. G2, ela basicamente está preparada para se dividir. Depois de G2, então, vai vir o processo de divisão celular, mitose ou meiose, e na sequência formou-se uma nova célula, aí ela vai continuar a vida dela até a próxima fase dela se reproduzir, beleza? E tem também, deixa eu só voltar uma aqui, também tem uma outra situação, voltam aí, que é o G0, que a célula também ela pode ficar estacionária, né? Ela pode parar de se duplicar, então ela fica em G0, meio que estacionada do processo. Se ela for iniciar um processo de duplicação, depois ela vai voltar para o processo de intérfase para depois se preparar para uma divisão, tá? Só isso. Como que essa coisa acontece? Porque para uma célula se dividir, você tem que se lembrar que ela tem que dividir o material genético. Ela tem que fazer uma cópia desse material genético. Porque ela tem que ter material genético nas duas células e ele não pode ir perdendo, né, parte dele. Então, vocês lembram que todas as células genéricas têm 46 cromossomos? Se vocês não lembram, que vocês não viram o vídeo anterior, então pausa, volta para o vídeo anterior e vai assistir isso, beleza? Mas toda célula comum, a célula clássica, ela tem que ter 46 cromossomos. A gente está falando de humanos aqui, beleza? Então, em humanos, uma célula tem 46 cromossomos. Quando ela vai se dividindo, as novas células têm que continuar tendo 46 cromossomos. Então, antes da divisão, a célula precisa duplicar o material genético. Só que para duplicar o material genético, porque se vocês lembrarem, o DNA, né, é uma molécula enorme, é uma molécula muito complexa, é uma molécula muito grande. Então é muito caro para a célula duplicar o material genético. Envolve gastar muita energia. Então essa fase da intérfase que o Wood está dizendo é o momento que a célula se prepara para a divisão. Então ela acumula energia, ela faz proteínas específicas que ela precisa para o processo, e ela vai se preparando e vendo como é que a coisa acontece. Então eu coloquei aqui só para tentar deixar isso mais claro e a definição mais ou menos de cada uma das coisas. Então, a fase G1, a gente chama esse G, ele é um termo em inglês, né? Ele é uma sigla de um termo em inglês chama GAP, GAP. A palavra em inglês significa intervalo. Então, G1 é do tipo o primeiro intervalo. É o primeiro momento que a célula para se avaliar. Ela se examina, ela vê se está tudo certo para seguir a vida. Então ela vai acumular energia, ela vai produzir as organelas que ela precisa em maior quantidade para fazer a coisa acontecer, então ela vai preparar mais mitocôndria, ela aumenta a quantidade, ela vai preparar um negócio que vocês vão ver daqui a pouco, mas é o centríolo, que é uma organela específica para divisão celular, então ela duplica o centríolo. A fase G1, então, basicamente, ela se prepara para copiar o material genético. Então, tudo que está acontecendo em G1 é baseado nessa base, nesse princípio. Ela precisa copiar o material genético dela. Então, ela vai acumular energia, ela vai ler o DNA. Isso é muito importante no G1. Ela lê todo o material genético, a célula vai ler todo o material genético, avaliar se tem algum erro. Se ela encontrar no material genético qualquer erro, qualquer falha ou alguma parada estranha, ela para tudo. E o gap, a fase de G1, esse gap, ele significa isso, esse intervalo é isso. Ela para tudo. E se tiver alguma coisa errada, ela entra no que o Hudson falou, que é o G0. Então você está aqui, a fase de G1, quando ela, no final da divisão celular, né, entra em G1. Aí ela começa a se analisar, se avaliar, se testar. Se ela encontrou um erro, ela vai para G0. Em G0, ela pode ficar algum tempo em G0 tentando consertar o erro no material genético. Se ela conseguir consertar esse problema, se tudo der certo, ela volta para G1 e a vida segue. Se ela nunca conseguir consertar esse material genético, a célula se mata para não permitir que esse erro se propague para frente em outras células. Beleza? Então a fase G1 é aquela fase em que a célula está avaliando se está tudo correto, se está tudo certo, se está tudo massa,
para fazer a divisão do material genético. Logo, a fase S, esse S vem de síntese, beleza? Síntese é produção, é o momento em que ela vai realmente duplicar o material genético. A fase S ela é exclusiva para isso, é o momento em que o DNA e os centrossomos vão ser duplicados. Então ela vai lá com o material genético, ela lê a fitinha, ela abre aquela dupla hélice do DNA, isso a gente vai falar mais de genética, mas aquela hélice do DNA, o cromossomo, ela vai abrir aquilo, vai fazer uma cópia da fita, e aí você vai ter... E esse é o momento, isso é importante, se vocês viram o vídeo anterior, em que a gente tem aquele negócio que eu falei de cromossomo duplicado. Vocês lembram disso? No geral, você tem 46 cromossomos, certo? Na fase S, agora eu tenho 46 cromossomos duplicados, porque ela fez uma cópia do seu material genético, mas ainda são 46 cromossomos, beleza? Então, é isso que o Davi está falando. Lembra que ele falou que os cromossomos se apresentam de duas formas. Ou ele está na forma simples ou na forma duplicada, né? Que tem aquele que fica o xizinho. Nessa fase que G1, eles estão na forma simples. Quando chega na fase S, eles vão para a forma duplicada, que é justamente o que está acontecendo. Cada cromossomo agora está se duplicando. Então, ele vai ficar nessa forma duplicada. Por quê? Ele está se preparando porque quando ele for fazer a mitose, ele vai ter que separar esses cromossomos, né, como a gente vai ver mais para frente, para garantir que toda célula tenha exatamente a mesma quantidade de material genético que inicialmente tinha. Beleza? Então, G1, fase de preparo, primeiro intervalo, né? O intervalo 1, em que ela se prepara, acumulando energia para duplicar o material genético. Em S, é o momento em que ela duplica o material genético propriamente dito. Então, ela faz a cópia do material genético e agora ela tem cromossomos duplicados. E em G2, que seria o intervalo 2, é quando ela faz uma segunda pausa. Porque durante o S, ela não pode parar a duplicação. Se ela parar a duplicação no meio, vai dar um problema sério e nada vai funcionar. Então, ela tem que ter uma pausa antes, para ver se está tudo certo e fazer a duplicação. E ela tem que ter uma pausa depois, para ver se a cópia foi feita correta, para aí ela entrar na divisão celular, beleza? Então, a fase GS é quando ela se prepara para a divisão em si. Fase G1, ela se prepara para a cópia do DNA. Fase G2, ela se prepara para a divisão. Então, em G2, ela vai ler de novo o material genético, ela vai de novo ler toda a fita de DNA, ver se a cópia foi feita correta, ver se está tudo certo, ver se está tudo tranquilo, e aí ela entra na divisão. Se não tiver tudo tranquilo, aqui já não tem como ela ir para G0 de novo. Então, se ela percebeu algum erro aqui, e esse erro não for muito simples, que possa ser corrigido na hora, ela se mata. Então percebam que a célula tem mecanismos para realmente proteger a gente de qualquer erro no DNA, porque um erro no DNA provavelmente vai levar a um problema sério, ou, por exemplo, um tumor, ou alguma outra falha. Esses mecanismos podem falhar, podem levar a várias coisas, que levam a mutações, e aí a gente vai falando, quando a gente entrar em genética, e que inclusive vai voltar um pouco para a evolução, para fazer o link de estudo, beleza? Então, a interfase é a interfase, né? A fase do meio é a fase entre duas divisões, que é o momento da célula em que ela está se preparando para uma divisão. Para quem lembra de... Eu esqueci de botar o GIF aqui, mas para quem lembra de O Estranho Mundo de Jack, um filme, inclusive, um dos preferidos do Woods, que é aquele do Halloween, quando eles terminam o Halloween, o prefeito fala, então, galera, faltam 365 dias para o próximo Halloween, vamos começar a nos preparar. É basicamente isso da cidade do Halloween, e é isso na vida da célula. Então, tipo, a existência dela tá ali entre essas duas divisões, ela tá se preparando para uma divisão quando ela termina a anterior. Beleza? Tranquilo isso. Então a gente vai seguir, pessoas, para o momento da divisão. Lembrando, tem dois tipos de divisão, a mitose e a meiose. Beleza? A gente vai começar falando da mitose. Mas antes disso, a gente queria acrescentar uma outra organela que a gente não falou na aula de citoplasma. Porque essa organela é muito importante para esse momento da divisão, porque vocês entendam ela. Então, da mesma forma, no nosso citoplasma, do lado do núcleo, no geral você tem o núcleo, né? Aí você tem o retículo endoplasmático rugoso aqui em volta dele, e do outro lado aqui você tem o centríolo. O centríolo é essa estruturinha aqui que está aqui do lado esquerdo,
ele é essa coisinha simples, ele é na verdade um monte de proteínazinhas juntas formando essa estrutura meio estrelada. Certo? O centríolo ele é feito de microtúbulos, que é um tipo específico de proteína que nas nossas células ele vai ser usado para movimentação celular. Para quem viu o slide que a gente colocou na sala de aula, tem lá sobre o citoesqueleto, o microtúbulo é importantíssimo para o citoesqueleto, beleza? Todos os movimentos dentro da célula são feitos pelos esses microtúbulos. E o centríolo é onde todos os microtúbulos da célula nascem, beleza? Então eles ficam numa região chamada centrosomo, que é ali do lado do núcleo, e é basicamente a função principal do microtúbulo, ele que vai grudar no cromossomo para mover ele de um lado para o outro da célula. Durante a divisão celular, daqui a pouco a gente vai falar em que os cromossomos eles vão sendo movidos e mudados e quebrados e levados de um lado para o outro. E todos esses movimentos são feitos pelo centríolo, beleza? Basicamente ele faz essas fibrazinhas dessa imagem aqui e aí eles vão movendo a célula. Eu trouxe um GIF para vocês, seria uma célula se dividindo e obviamente está super acelerado o processo. Mas em vermelho é o núcleo e o DNA, né? E aí você vê que a célula primeiro desintegra o DNA e essas linhas verdes que vocês estão vendo no GIF é basicamente essas fibras, essas linhas que o centríolo faz para pegar o DNA, mover ele de um lado para o outro, separar os dois e a célula se dividir. Esse é um GIF maravilhoso, eu sou apaixonado nele, certo? Então, basicamente isso. O centríolo fica no centrosomo, ele faz as fibras do fuso para mover os cromossomos de um lado para o outro. Tranquilo? Certo? Por isso que acrescentar algo. Então, seguindo a mitose. Beleza? Galerinha, vamos parar por aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Então eu vou deixar aqui, mais ou menos aqui, a continuação desse vídeo, tá bom? E aqui embaixo eu vou deixar uma playlist com os outros vídeos sobre esse tema, beleza? Até mais!